Começando o primeiro Triadcast aqui no canal. Eu sou o Gabriel Salim, tô aqui com meu sócio Pedro Lombada. E eu tô aqui com meu sócio Moraes. E eu tô aqui com o meu sócio, é um prazer fazer parte desse projeto novo, um projeto que a gente tava trabalhando bastante pra criar ele. E saiu do papel, cara. Saiu do papel e tamo aí. Agora é só acelerar. E bora pra luta aí. Esse podcast é pra apresentar pra vocês um pouco do que é a Tríade, né? Como que surgiu essa comunidade, o que que ela é exatamente, né? Também apresentar um pouco do podcast, né? Essa Triadcast que a gente tá criando, que a gente basicamente vai trazer empresários gastronômicos do meio gastronômico ali, né? Pra ensinar vocês, né? Através da história deles sobre gestão, marketing e vendas, né? E bora começar aí do começo, como eu tenho falado, né? Bora começar... Do começo e seria irônico, né? Nós falarmos de tudo isso e a gente não falar de nós mesmos, que Exato. Querendo ou não, nós estamos fazendo tudo que a gente tá falando. Então, aqui, antes da Tríade, nós somos empresários e nós trabalhamos no nosso negócio e esse aqui é só mais um que a gente tá fazendo, então nada mais justo do que a gente falar das nossas empresas antes das outras pessoas falar das empresas delas aqui dentro do nosso Triadcast. Vocês acham legal ou não? Bom demais. Vamos começar. E bora lá começar com o brabo, mais brabo aqui, Pedro. Mais brabo ou mais velho? E o mais velho sempre também. aquele negócio, né? O tiozinho vai primeiro. Um dia você vai ser tiozinho dia. Um dia você vai ser Opa. tiozinho. Já teve época que eu era sempre o mais novo da turma, hoje eu sou sempre o mais velho. Aí, ó. Nós vai começar por você, por um motivo, irmão. Ah, Porque a gestão tinha que vir primeiro. Gestão sempre tem que vir primeiro. a lógica do negócio seria essa, mas as pessoas sempre começam com as vendas primeiro, Isso. depois os caras vai pro marketing, entendeu? Pra tentar resolver a situação e aí eles descobrem que antes de tudo isso eu precisava fazer gestão do negócio. Mas Exato. a gente vai fazer gestão primeiro porque a gente vai ensinar a ordem correta dos negócios. Boa. Certo? Exatamente. Então bora lá. Conta Bora aí lá? um pouco do... resumidamente, a gente tava falando aqui antes do podcast, né? Que é difícil a gente contar a nossa história de forma resumida aqui dos três, né? Mas a gente vai tentar resumir bem aí um pouco da história. Só meu último ano eu já teria que fazer uns 2 podcasts, porque tem história pra caramba, eu gosto disso. Boa. A gente é da resenha, né? A gente não faz só negócio, a gente tem fatos, né? Os fatos que precisam ser falados. Mas vamos tentar resumir isso aqui e outra, né? Durante tudo que a gente for fazendo aqui, sempre vai aparecendo um pedacinho da história aí que a gente vai colocando no meio do negócio aí. Boa. Beleza? Vai lá. Bora que bora. Então vamos lá, eu sou o Pedro Lombada, sou proprietário do RR Lanches e hoje o RR Lanches depois eu falo quantas lojas, quem não sabe vai ficar esperando aí pra falar depois. Mas eu comecei em 2008, comecei com um trailinho de lanche, né? Depois se você quiser coloca a foto aí, Dá tá? pra pôr, Aí tá? a gente coloca a foto aí de como a gente começou. Mas... o negócio ali eu sei que vai ter que ser resumido, mas eu vou falar um negócio bem bacana. O negócio ele começou muito antes de 2008, cara. O negócio começou em 89, cara. Caramba. 89, eu trabalhava de guardinha mirim e eu fui trabalhar numa lanchonete, cara, pra fazer delivery a pé. A gente fazia o delivery só nos bancos, nas lojas, que era aqui no centro de Sorocaba, numa lanchonete Top Stop, tá? Se alguém da Top Stop, que trabalhou na Top Stop, se o gerente, se o Zé Renato, as pessoas estiverem ouvindo e quiserem entrar em contato, cara, eu amo demais a Top Stop. Foi um lugar que eu me apaixonei pelo negócio, cara. E eu vou falar uma coisa pra você que eu acho que é a parte mais da hora do negócio. Assim, vem a historinha triste, né? Que sempre tem que ter historinha triste, mas assim, cara, a gente não tinha condições de nada e eu escolhi trabalhar na lanchonete porque eu achei que eu ia comer um lanche todo dia. E, cara, Dá um bom comia um negócio. lanche todo dia, pra você ver que da hora. Maravilhoso. Mas quando eu entrei naquela lanchonete, cara, que eu entrei na cozinha, porque eu já passava na frente ali, né? Eu nunca tinha entrado nem pra comer um lanche, quanto mais na cozinha. E a hora que eu entrei naquele negócio lá, cara, eu falei uma coisa que é inacreditável. Hoje eu olho pra trás, mas a hora que eu olhei aquilo lá, eu falei assim, cara, é isso aqui que eu quero fazer. E mal imaginava eu que exatamente era isso que eu ia fazer. E ali eu aprendi a fazer lanche, que não era pra fazer, mas eu, curioso, aprendi a fazer lanche. Fui lá ficar fazendo lanche, aprendi a fazer o preparo ali pra poder abrir lá. E ali eu me apaixonei
tanto por comer o lanche, como por fazer o lanche. E ali eu queria fazer aquilo ali me deixou... E a vida segue, trabalhando sempre Boa. com lanche, trabalhando com lanche, mas eu nunca quis ser empreendedor. Eu nunca achei que ser empreendedor era pra mim, eu nunca achei que tinha jeito, eu nunca achei que, cara, eu conseguiria, que eu tinha competência pra fazer o que eles faziam. Então eu sempre fui muito bom fritador de hambúrguer. E o negócio legal que eu acho também, que isso acho que fez a diferença no meu negócio, é que eu tinha ciência que fritador de hambúrguer não toca empresa. Entendeu? Então, assim, eu sabia que eu vi ali, eu não sabia o que tinha que fazer, mas eu sabia que o fritador de hambúrguer não era o cara que tocava a empresa. Então, e por isso que eu sabia que eu tinha ciência que, assim, ó, eu não sou o cara que vai ser dono de uma empresa, eu sou o cara que vai fazer um baita de um hambúrguer, que vai fazer um hambúrguer bom. E, cara, em todo lugar que eu passava, as pessoas falavam assim, cara, eu quero que você faça meu lanche, né? Que da hora. Entendeu? Então, assim... E, cara, eu era um bom fritador de hambúrguer. E aí... Eu acho que eu não vou pular boa parte da minha história aqui, porque depois a gente vai contando aos poucos. Vai ter mais. E aí eu descobri que isso era verdade quando aconteceu o RR, porque... Na verdade, o RR, eu fui chamado para poder abrir o RR, né? Que na época não tinha nem nome. E outra história também interessante que eu já coloco aqui, que o cara que me chamou para abrir o RR, ele desistiu do RR um dia antes da inauguração. Caramba. Entendeu? Então, assim, mas uma coisa, eu sempre fui muito observador, desde criança. Isso, às vezes, me causava até um constrangimento com a minha mãe e com meu pai, porque eles falavam que eu sempre tinha resposta para tudo. Então eu observava muito, e quando eles falavam, quando eles discordavam deles mesmo, né? Falando comigo, eu falava, mas da outra vez você falou assim. Aí eu apanhava porque eles não tinham argumento. Então, eu sempre fui um cara muito de argumento e muito observador. E entrei lá sem confiança nenhuma, achando que ia ser um negócio que ia começar fadado ao fracasso, que eu juro pra vocês, a confiança minha era tão baixa que eu poderia fazer um negócio, que o meu negócio, eu comecei ele fadado ao fracasso. Cara. Sabe? Eu falei, cara, isso aqui não dura um ano. E só que, meu, cara, eu sempre fui muito apaixonado pelo que eu fazia. E eu vi que as pessoas, o pouco de gente que vinha, sabe? 2, 3 pessoas no dia, no dia a dia, final de semana vinha 10, 12, 15. E as pessoas que conheciam o que eu tava fazendo, na primeira mordida eles falavam, puta que pariu, esse negócio é bom. Aí. Que da hora. E aí na outra semana essa pessoa voltava. E depois e voltava trazendo mais um, e voltava. Eu olhei e falei, cara, eu acho que isso aqui vai dar certo. E aquele momento eu comecei a sonhar. Eu falei, Mas cara... isso aí foi quanto tempo você acha depois ali que você inaugurou? Que deu 2 esse estralo? meses. 2 meses. 2 meses. Eu inaugurei em setembro. Ó, pra você ver, eu sou meio maluco, assim, eu fiz coisas que eu não entendo, né? Na época fazia sentido, hoje não faz mais. Mas eu abandonei o meu emprego, que é uma outra história legal também, mas hoje tá curtinho, abandonei meu emprego e fui lá montar o RR. Então eu fiz tudo, porque eu não tinha condições de pagar alguém, então eu fiz pintura, eu fiz alvenaria, eu fiz tudo, e eu levei quase 60 dias preparando tudo, fazendo tudo ali, com pouco dinheiro, com pouco, sabe, sozinho, tudo dá. Beleza. Aí, quando eu tava nos finalmente, ali pertinho de inaugurar, eu voltei a trabalhar. Na época eu trabalhava de motoboy, voltei num trabalho que me exigia um pouco menos de tempo do que eu fazia antes, mas mesmo assim eu trabalhava o dia inteiro de motoboy. Abri o RR setembro. Novembro, eu pedi a conta de novo. Falei, não, esse negócio vai dar certo, mesmo não dando dinheiro ainda, sabe? Não tava dando dinheiro. Mas ele tava assim, de um jeito que, sabe, assim, me fez sonhar. Me fez sonhar uma coisa que eu já tinha desistido há muito tempo, porque eu tinha desistido de sonhar já fazia um bom tempo. Pra você ter uma ideia, eu achava que ter um carro era impossível. Não ter um carro, ter qualquer carro. Qualquer um Fusca, que hoje o Fusca também tá meio impossível, mas na época era barato. E aí, me fez voltar a sonhar. E eu sonhava que eu poderia ganhar o mesmo salário que eu ganhava de motoboy trabalhando pra mim. E, cara, eu tava completamente enganado.
Dá pra ganhar um pouquinho mais, entendeu? E teve uma parte marcante também que do RR, assim, que me fez tomar essa decisão, que uma vez eu tava tão ferrado, bem antes do RR, eu tava tão ferrado, cara, e trabalhando que nem um maluco, não tinha dinheiro pra nada, passando necessidade e tudo. E eu passei em frente ao outdoor, assim, a pé, pra ajudar, né? Porque eu não tinha carro. E tinha um tio Sam. Alguém sabe o que é o tio Sam ou não? Não. O tio Sam, pra vocês que são novos, é um velho, né? Sem o bigode, só a barbichinha assim, ó, de cartola. O tio Sam é um símbolo americano. Hum. E ele tem uma foto que Já vi. depois você até coloca vi. aqui pro pessoal saber o que é. Ele sempre apontando assim, sabe? Eu já vi, já Uma também. cartola assim do americano. E tinha um tio Sam, lembra assim, bem claro assim. E o nome de alguém, que eu não lembro quem era, algum americano, alguma coisa assim. E falava assim nesse. Eu não lembro nem do que era a propaganda, eu só vi essa frase. O cara falando assim: foi mais difícil fazer o meu primeiro dólar do que meu primeiro milhão. Cara, eu tive vontade de chegar e de descer no soco aquele negócio. Falei, cara, Nada a ver. R$1 você faz toda hora, cara, mas milhão é milhão, gente. E aquilo ali não ficou na minha cabeça. Só que eu não sei se eu sou normal ou se não, mas eu tenho coisas que. Às vezes eu vejo uma coisa e ela já me conecta com um monte de outras coisas que eu vi lá atrás, que eu nunca nem dei importância. Eu dei importância ali, mas nunca mais pensei. E isso foi em 99, mais ou menos, essa frase, foi em 99. E eu já estava em 2008, cara. Então são tipo assim, 9 anos de diferença. Cara, Nossa. E aí, acho que já estava em novembro de 2009, de 2008. Cara, e eu abria às 6 horas da tarde e fechava às 5 horas da manhã o RR. E meu irmão tava trabalhando comigo, só que meu irmão ia embora meia-noite, alguma coisa assim. E eu ficava da meia-noite às 5 da manhã, eu ficava sozinho. E a hora que eu fechava o RR e eu gostava sempre de fazer o fechamento de caixa, tudo bonitinho, tá? Fica a dica, gestão, tá? desde o começo. Cara, e aquele dia, cara, eu vendi R$800. Pra vocês terem uma ideia o que era R$800, R$800 era o meu salário bruto de motoboy e a gasolina e todas as despesas da moto era por minha conta. Então eu trabalhava o mês inteiro de motoboy, num trampo de motoboy, e eu recebia R$800 e desses R$800 eu pagava o combustível, eu pagava a manutenção da moto e o resto do dinheiro é o dinheiro que eu sobrevivia. E eu, numa única noite, eu vendi R$800. Cara, eu juro pra você, foi bem legal, que foi assim, ó, cara. A hora que eu terminei de fechar o negócio, assim, eu olhei pro papel e falei assim, cara, acabei de fazer meu primeiro dólar, vou fazer meu primeiro milhão, cara. Aí. Boa. Não, aí, cara, meu, dali pra frente, só que eu falei primeiro milhão, imaginando que seria o meu salário de boy, ganhar fazer 1 milhão, sabe? Sim. A vida inteira pra fazer 1 milhão, tudo, e falar pra você, cara. E ali o negócio foi andando. Devagarzinho, eu sempre fui muito comedido também nessas coisas, não queria, sabe? Eu nunca quis chegar ao topo, assim, já de cara, né? A minha geração, que a gente tava falando um pouco antes aqui, é um pouco diferente da geração de hoje. A gente sempre foi um pouquinho mais pé no chão, cultura, mentalidade. Ainda não tinha mentalidade que eu tenho hoje, mas eu falei, cara, eu acredito que vai, cara. Eu acredito que vai. E nisso foi, cara. O RR nasceu ali. Eu acho que o RR abriu em setembro de 2008, mas acredito que o RR nasceu ali em novembro de 2008. Foi quando a cabeça já começou a sonhar e já começou a falar, cara, eu acho que isso aqui não nasceu para morrer, não. Eu acho que isso aqui nasceu para poder fazer diferente. Você falou que o sócio que você tinha ali acabou não abrindo junto, né? Imagina se você tivesse desistido ali. Sim, não, onde sim. que estaria hoje? Eu juro pra você que quando ele desistiu, eu pensei em desistir também junto ali, Primeira sabe? coisa que veio, né? Não, porque, cara, não fazia sentido. Até porque, sabe, só que aquele negócio, né? Sabe, quando a gente tem... Putz, cara, eu tinha colocado toda a minha grana ali, cara. Sabe, desistir ali também seria maluco, sabe? E aí eu peguei e decidi continuar. E hoje, o sócio que eu tenho hoje é muito meu amigo desde aquela época, que é o Pica-Pau, vocês conhecem. E o Pica-Pau virou pra mim e falou, cara, e agora? O que você vai fazer? Você largou o emprego,
e você pegou esse negócio aqui, o cara já não tá mais. Eu virei pra ele e falei assim, ó, cara, 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. É. E aí eu falei uma outra coisa também ali, sem um centavo no bolso, sem conhecimento nenhum de gestão, sem conhecimento nenhum do que eu tava fazendo, mas uma coisa eu falei pro Pica-Pau, falei, Pica-Pau, se isso aqui der errado, a culpa é minha. Boa. Mas se der certo, filho, a culpa é minha. Entendeu? Então, boa. assim, sabe, às vezes as pessoas falam que eu sou, assim, algumas pessoas mais perto falam assim, você é muito arrogante. Eu falo, não, gente, olha. Então, se eu assumo os meus erros, eu sou humilde. Se eu assumo meu acerto, eu sou arrogante, a gente precisa balancear esse negócio aí. Então, assim, quando eu errar também, o erro não vai ser meu, né? Então, porque quando eu acerto também, eu não posso me gabar dos meus acertos, então eu não preciso ficar batendo os erros, não, mas arrogância ou não, o que as pessoas acham ou não, eu acho que é isso, assim. Onde a gente tá hoje, nesse momento, entendeu? Todas as pessoas hoje, o lugar que ela tá hoje, principalmente na parte de profissional, tá? Até mesmo na vida pessoal, acredito muito nisso. São escolhas que eu fiz até ontem e me trouxe até aqui. Então, assim, ninguém tá num lugar diferente das escolhas que ele fez. Então, se eu escolhi mal, se eu tomei decisões erradas, isso vai me deixar para baixo. Se eu tomei decisões certas, vai me trazer. Então, muito das pessoas que estão se destacando no mercado, entendeu? Tem muito a ver com a pessoa e não com o produto e não com a empresa. Boa. É isso. Porque senão você. As pessoas falam assim: mas vender lanche prensado é muito mais fácil, né? Tem gente que abre o carrinho e quebra em uma semana. Exatamente, porque os que quebram não tá aí pra contar a história, né, pessoal? Então, assim, geralmente. Então, assim, por exemplo, vender alfajor é muito mais fácil, né? Fazer marketing é muito mais fácil. Você não precisa ter produto, você não precisa ter isso, não precisa aquilo. Então, assim, é tudo muito mais fácil quando é os outros que estão fazendo. Mas a gente não pode olhar, a gente não olha isso. Então, aí você pega e você coloca o negócio para rodar. E por que na nossa história aqui eu vou falar de gestão? Que foi uma das coisas que eu aprendi com o RR. O RR me ensinou a fazer gestão. O RR me ensinou que sem gestão a gente não consegue trabalhar. Eu consigo trabalhar até um certo tempo sem gestão. Eu consigo. Só que a gestão ela vai te trazer muito mais tranquilidade, muito mais estrutura, vai te deixar muito mais confortável, vai te dar muito mais tempo e muito mais lucro. E o RR ele começou sem gestão nenhuma, mas com uma... A gente fala sem gestão nenhuma, porque hoje eu sou meio fissurado por gestão. Eu sou um cara meio nojentinho, sabe? No assunto, né? As pessoas falam até que eu sou muito chato, porque eu quero as coisas muito perfeitinho. Mas o RR começou com as coisas já todas pesadas, né? Desde o primeiro dia, a porção dos lanches era pesada separadamente. Não tinha esse negócio de, eu vou pegar calabresa aqui, eu jogo a quantidade do zóio. Não, era pesado, era pesadinho. Que já tem 3 anos aí, não pesa nada. O negócio era tão bem feitinho que era no estacionamento de uma oficina, que o pessoal da oficina falava assim, onde você compra os negócios tudo prontinho assim? Fala, não, cara, eu faço aí. Não acredito, você faz? Cara, então eu fazia os pacotinhos todos separadinhos, sabe? Outra coisa, quando eu comecei eu fazia assim, fazia os pacotinhos todos separadinhos e além de tudo, eu marcava, por exemplo, comprei um pacote de frango. Deu tantos frango. Comprei a carne, cortei e fiz os pacotinhos de churrasco. Deu tantos churrasco. Cortei calabresa, empacotei. Deu tantas calabresas. Eu sabia quantos eu tinha feito, entendeu? Olha pra você ver que doido. Não tinha uma gestão maravilhosa. Tanto é que eu peguei um desvio de açougue logo no primeiro, segundo ano do RR, eu comprei de um açougue e o açougue chegou e me entregou carne menos do que eu usava. E confiava tudo, aí chegou no final de semana, faltou carne. Eu fui olhar o papel, como já não era eu que fazia mais, né? Eu fui olhar o papel, porque sempre pedi pra marcar tudo, olhei e falei, peraí, eu comprei a mesma quantidade de carne que eu costumo comprar, mas em relação à semana passada deu menos carne aqui. Nossa. Né? Pode vir com mais água, isso é normal, tá? Pode vir com mais água, tudo, tá? Então eu não
fui lá, comprei mais carne, fui lá, resolvi o problema da semana. Só que na outra semana eu falei, a hora que o cara do açougue chegar, me chama. Aí o cara do açougue chegou, entregou. E aí eu fui, pesei a carne, tava faltando carne. Olha. Ah, pode ter sido um erro. Eu falei, então tá, erro 2 semanas seguidas é complicado. Então assim, logo na segunda semana eu já consegui identificar um problema de, opa, vou gastar mais do que eu gasto para vender a mesma coisa. Significa o quê? Tá algum furo aqui, vamos ver onde é o furo. E como que a gente consegue fazer isso? Fazendo gestão, né? Que certo? loucura, hein? Então, Muita assim, gente não presta atenção nisso. Já deu minha hora aqui. O combinado da Não. gente falar aqui, eu paro por aqui, entendeu? Nada. Então, assim, quer saber mais de gestão, como que funciona? Só para as pessoas entenderem agora como é o nosso primeiro podcast aqui. Então, assim, para quem ainda não conhece, porque acredito que a maioria das pessoas que vão ouvir agora a gente já de bate pronto conhece, mas eu acredito que o nosso podcast ele vai ir um pouquinho mais além. Para quem não conhece, RR Lanches hoje está com 17 anos de funcionamento e hoje a gente tem aproximadamente aí uns 100 funcionários e hoje a gente tem 9 lojas em 5 cidades diferentes. Hein, Brunão? Quando eu comecei aqui eu tava com 6, né? Olha lá. Já subiu 3. É o Crescebeck. A gente tava com 6. Já subiu 3. Subiu 3. Pra você ver o negócio vai dando. Boa. Então, assim, hoje a RR tem 9 lojas. Hoje a gente, com a gestão, a gente teve que aprender muito com gestão. E por incrível que pareça, cara, adivinha quando que a gestão realmente fez diferença? Em 2020, cara. Depois de 12 anos que a gente foi fazer realmente uma gestão, que eu fui sentar a bunda na cadeira do escritório, que eu fui começar a fazer gestão. E para você ter uma ideia, de 2008 até 2019, a gente tinha 2 lojas. Então, De as outras 2020 para 2026, 26. entendeu? Mais 7 lojas. Entendeu? Tá? E de 2019 para 2026, o nosso faturamento é 5 vezes maior do que a gente tinha em 2019. Então, assim, a gestão ela mudou a minha empresa, uma empresa que já vendia bem, que eu já conseguia viver, para você ter uma ideia. Para você ter uma ideia de como eu já vivia legal, eu morava num lugar legal, eu tinha já um carro bacana, né? Um carro melhor do que eu imaginava que poderia ter. Eu já tinha ido para a França 2 vezes. Entendeu? Eu já tinha ido para Paris 2 vezes. Cara, e minha empresa não tinha gestão nenhuma, entendeu? Tava toda zoada, entendeu? E aí, depois disso, aí sim, aí eu comecei. Aí, assim, eu tinha uma movimentação de grana legal, mas eu não tinha segurança, não tinha, sabe? Aí foi onde que a gente começou a entender onde que tá o dinheiro, aonde que tá as falhas, aonde que tá o buraco, aonde que eu tô perdendo dinheiro, sabe? Onde eu posso melhorar, se eu posso investir numa nova loja, fazer dar certo, entendeu? E aí foi onde que, trabalhando ali, ó, na gestão, trabalhando, olhando os números, foi onde que a gente conseguiu crescer saudável. E assim é lógico, né? A gente não é perfeito, mas a gente sabe que se não der certo uma nova loja hoje, não mata a gente. A gente consegue absorver, a gente consegue, sabe, talvez mudar ela de lugar. Então, assim, cara, a gestão mudou tudo na nossa Fora vida. a previsibilidade que gera, né? Sim. Então, a gente ainda tranquilo. falta muito pra gente chegar ainda no jeito que o Lombada quer chegar, entendeu? Os consultores querem morrer comigo, porque eles chegam lá e falam, escuta, sua empresa tá boa, cara, a gente precisa, sabe? Não, precisa fazer mais coisa aí, vamos procurar cabelo em ovo. Não, é lógico, não é cabelo em ovo não, tá, gente? Tem coisa pra caramba pra fazer, tá? Não vamos mentir, não. A gente tem muita coisa pra fazer ainda. A gente, hoje a minha empresa é uma empresa de médio porte, tá? Já não sou mais pequena empresa, tá, pessoal? Nós somos uma empresa de médio porte. E, cara, a gestão fez muita diferença na nossa vida, né? Porque, assim, eu acho que é um aliado muito importante, um aliado que vai mudar o jogo de qualquer um que tá começando agora, que já tá com a empresa começada. Fazer gestão vai mudar o negócio da pessoa. Então, é isso que eu tenho para falar. E não vou falar mais do RR, porque a gente vai colocar umas historinhas aí de vez em quando ali. E se... Vamos depois abrir uma caixinha de perguntas. Quer saber a história do RR? Quer saber a história da Salim? Quer saber a história da Casa de Afajó? Manda na caixinha aí que a gente grava E quem sabe a gente uma não historinha aí. qualquer coisa a gente faz mais pra frente o episódio de cada um aí, conta a história de cada um específico, sim. né? Porque é muita história. Isso, é muita história. Né? Você vai conversando, vai passando tempo, você vai lembrando de coisa, né? Sim, top, sim. Vai,
tem várias perguntas ele é nosso sócio, mas você vê o nível da empresa, o tanto de tempo que ele tem aí de caminhada, então a gente tá aqui, a gente aprende pra caramba com ele, né? Muito. Então surge muita dúvida quando você vai muita falando. dúvida. E sabe o que é legal? O legal é o seguinte, que vocês são meus sócios e vocês enxergam o RR hoje, mas a trajetória do RR e a parte interna do RR vocês não conhecem. Então, quando eu começo a falar aqui, fala, é sério? É sério? É isso mesmo? Que É foi isso algo mesmo. também muito recente Não. ali de conhecer mais É a isso fundo, né? mesmo. Mas tem várias perguntas que surgiu pra mim, mas eu vou fazer uma. Que, na verdade, vai ser uma que vai emendar em outra pergunta, mas enfim. Vou fazer só uma, vai. Você começou a perceber você falou que foi 2019 para 2020, que você sentou a bunda na cadeira e falou, vou Sim. pôr ali. Foi por causa de algum problema, ou sei lá, 2020 foi pandemia, foi por conta disso ou não foi antes da pandemia? Por que você resolveu falar, ó, não, tenho que parar aqui? Na verdade é o seguinte, na verdade foi antes da pandemia. Se falava assim Covid, mas a gente não sabia que seria alguma coisa desse tipo, tá? E assim, é lógico, né? Obrigado. Do primeiro RR pro segundo foram 8 anos de diferença. Então ali a gente já tava ali em 12 anos, indo para 12 anos, acredito eu. 2019, a gente tava com 11 anos de empresa e 3 anos uma, 8 anos outra. A primeira para a segunda demorou 8 anos. E, cara, ele tava bem ferrado mesmo, a verdade é essa, né? Se tivesse bom, não tinha ido para fazer gestão, porque se tivesse bom, não tinha ido. Então, assim, gastava mais do que podia, não sabia onde estava o dinheiro, não sabia onde estavam os buracos. E, para você ter uma ideia, eu tinha comprado um carro e eu tava com 11 parcelas do meu carro atrasado, mesmo faturando, na época, quase R$500 mil por mês, cara. Então, assim, eu cheguei a deixar sujar meu nome, sabe? Então, assim, via que tinha dinheiro, gastava dinheiro, mas às vezes não sabia direito onde que estavam as coisas. Sabe, para você ter uma ideia, uma das coisas que aconteceu, a gente colocou um sistema de ponto, né, de funcionário, né, que controlava o ponto dos funcionários, e aí teve um erro lá que a gente começou a soltar o funcionário mais cedo para ver se a gente estava economizado, porque já não estava tão legal. E esse sistema deu um erro que quando o funcionário saia mais cedo, ele computava, de vez em ele computar hora a menos, ele computava muitas horas a mais. Teve uma vez e olha para você ver, eu não pegava para ver o porquê que o salário do funcionário tinha subido tanto, o salário do funcionário tinha quase dobrado. Aí quando eu fui olhar, porque não era eu que cuidava, quando eu fui olhar, de cara eu já peguei um olerite, uma folha de ponto, uma funcionária em um dia tinha feito 25 horas extra. Nossa. Puxa, um dia só. Num dia. Então ela trabalhou as 8 horas dela e ainda fez mais 25 horas extra. Caramba, Cara, essa venceu o dia. Essa venceu a... Então assim, e aí esse grande erro, né, fora os outros erros, né, que a gente de gastar tudo, esse erro calculado meio por baixo, sim, a gente em um ano, em 2018, acho que 2018 para 2019, a gente teve um prejuízo aí de quase 200 mil, cara. Nossa. E gastando sem olhar as contas, tudo. Então foi onde que chegou 2019, final de 2019, eu tava com a corda no pescoço, tava todo endividado, eu não fechei o RR porque se eu fechasse ficava mais caro do que continuar aberto. E aí, cara, eu falei, e eu tinha um sócio, e eu falei, cara, e eu não posso fechar também porque eu preciso honrar o que eu falei pro meu sócio. Daí foi a hora que eu não sabia nada de gestão, não sabia nada de financeiro, não sabia nada. Tinha as coisas que eu imaginava que era correto, então eu sentei e, cara, eu entrava no escritório 7h30, 8 horas da manhã e ficava lá até 10 horas da noite, cara. Tinha dia que olhando pro computador, pensando, cara, o que que eu faço, como que eu vou cuidar disso aqui, cara, como que eu vou cuidar disso aqui, e aí eu comecei, cara, a estudar, a entender o que é plano de conta, sabe, hoje eu não sou expert na parte de contábil, sabe, hoje eu não sou o cara expert em algumas coisas, mas hoje eu sou expert em pegar um negócio e falar, cara, olha, a gente precisa resolver isso aqui, e a gente vai resolver isso aqui, e isso aqui gestão resolve. E a gestão, ela mostra muito do que eu preciso fazer na empresa. E eu sentei lá e eu comecei a trabalhar, comecei a estudar, comecei a trabalhar, comecei a estudar, comecei a trabalhar, comecei a estudar. E aí, vamos já que você perguntou, a pergunta é grande, mas para você ter uma ideia, eu sentei na minha mesa para aprender a trabalhar.
E toda sexta-feira a gente fechava os caixas, pagava as contas e a gente ficava 30 mil negativo. Caraca. 30 mil negativo. E sempre pagando juros, cartão de crédito. Isso que você ficava 30 mil negativo, mas não tava pagando parcela de carro. Mudei de uma casa que eu tava morando pra um apartamento pequenininho, sabe? E fui cortando tudo que tinha pra cortar porque eu tava tudo quebrado, né? Eu fui... Acho que, não sei se foi março de 2020, aí já tava entrando a pandemia. Aí pra ajudar, olha pra você ver como que um assunto puxa. Aí pra ajudar entra a pandemia. Então isso que eu ia Falei, falar, Deus pronto. ainda abençoou que você teve esse estralo antes, né? Agora matou, né? Agora, tipo assim, é o último prego que faltava no meu caixão. Porque a hora que eu acordei, que eu falei, eu vou fazer gestão, entrou a pandemia, eu falei, puta, agora os caras vão fechar, a gente fudeu. Beleza, mas mesmo assim eu continuei fazendo gestão, sabendo que poderia ter o risco de fechar, não sei o que, pá. Cara, e a gente eu comecei 30 mil negativo e no saldo ficava negativo, graças a Deus não deixar de pagar as contas, mas a gente conseguia ali ficar rolando dinheiro do banco. Cara, acho que uns 3 meses depois, não, acho que, uns 3 meses depois, na sexta-feira que ficava 30 mil negativo, começou a ficar zerado. Não sobrava dinheiro, mas também não faltava. Olha pra você ver, a gente já conseguiu matar 30 mil de dívida ali, entendeu? Fazendo gestão, economizando daqui, puxando dali, sabe? Pagando, sabe? A gente começou a ir no banco, tudo que entrava de dinheiro a gente fazia depósito pra poder pagar as contas, tudo. Beleza? Cara, e mais do caramba, filho. Que da hora, hein? Ó, pra você ter uma ideia. Em março, eu estava negativo, todo ferrado, entendeu? Em outubro do mesmo ano, né, eu inaugurei outra loja. Nossa. Você viu o que é gestão? Você viu o que é gestão? É um poder. E eu inaugurei outra loja sem ficar devendo pra ninguém, sem pegar empréstimo, sem nada, cara. Sabe? Porque assim, ó, pra você ter uma ideia, só de fazer o que eu fiz, de sair lá da operação, de ficar cuidando de operação e sentar no escritório e olhar pra onde que tava indo o dinheiro, fazendo gestão, a gente saiu de uma empresa que eu queria fechar em dezembro de 2019 para outubro de 2020, inauguramos a nossa terceira unidade. Caraca. Então, cara, será que gestão faz diferença? Muito. Você tá ouvindo esse podcast aí, tem problema de gestão e não resolver depois dessa palavra dele aí, ó. Aí não tem como. Você tá pedindo Você pode estar até com 30 mil negativo. Dá pra montar Ixi, a próxima loja se você colocar gestão. Eu vou falar uma coisa pra você, olha. A gestão, quem não conhece nada de gestão, se pegar na sua empresa sua gestão, parece milagre, cara. Parece que tá fazendo coisa de outro mundo, porque, cara, você... É um negócio tão doido, porque você vende a mesma quantidade, o mesmo volume de dinheiro. Sim. E de repente o dinheiro começa a sobrar, cara. Entendeu? E aí? É milagre? Como que eu consigo fazer as mesmas coisas e ainda fazer sobrar dinheiro? Cara, isso é gestão. Isso é você saber onde está o seu dinheiro. Então, mudou de uma forma, cara, que é brincadeira. E outra, meu tempo já deu, cara. Vamos pro próximo aí. Então bora, né? As próximas duas a gente vai respondendo aí nos próximos episódios. Sim, fala aí conta pra a caixinha. Então. Já bora, fala sobre o La sua Casa do vez. Alfajor. Cara, o La Casa do Alfajor ele surgiu na base da dificuldade, né? Na necessidade mesmo. Eu tava trabalhando... Eu tinha sido mandado embora da Fazenda Boa Vista. É um péssimo funcionário. Eu fui mandado embora, cara, que loucura. Eu fui mandado embora da Fazenda Boa Vista, só que eu tinha resolvido um problema dentro da cozinha lá que ninguém conseguiu resolver. Os caras pegaram num dia de muitas vendas de prato lá, que era muito prato direto, sabe? Que saía na hora do almoço. E os caras pegaram pra lavar a caixa d'água, que era o único ponto que nós tinha pra lavar os pratos, os copos. Os caras pegaram pra limpar a caixa d'água no horário do movimento. E lá dentro da Fazenda Boa Vista é assim, ou é caixa d'água, ou é poço artesiano. Lá não tem o SAI lá dentro. E lá só tinha um banheiro dentro da empresa inteira, dentro do restaurante, que era uma torneira que era direto do poço. Era a única torneira direto do poço. E eu busquei uma mangueira, liguei na cozinha, fiz uma gambiarra lá e consegui resolver o problema. E aí eu saí de lá e comecei a trabalhar para o padrasto da minha esposa, de pintor. Eu recebi uma semana com ele
E aí eu decidi com a esposa, falei, cara, ou a gente come tudo a semente, ou a gente planta. E a gente pegou R$ 180, que era o que tinha sobrado no mercado, e fomos comprar mercadoria. Compramos mercadoria, chocolate, doce de leite, montamos aqueles alfajorzinho redondo, normal. E só te cortando um pouquinho, eu sei que vocês me cortaram um pouco, mas por que alfajor? Cara, por que não morango do amor que não tinha na época? Brigadeiro. Por que não Tinha. brigadeiro? Então, Né? porque quando eu saía na rua, muita gente vendia brigadeiro. E eu achava que, tipo assim, já tava saturado de brigadeiro. Então eu via que o alfajor, ele poderia ser um doce que pouca gente conhecia. E assim, não porque é argentino, né? Mas porque era um doce que, tipo assim, doce de leite, chocolate, combina. E eu falei assim, se a gente vai fazer, vamos fazer um negócio diferente. E quando a gente criou o alfajor, cara, a primeira crítica minha foi dentro do condomínio, onde eu moro hoje de novo. Foi a primeira crítica. O cara falou pra mim que tinha pouco recheio no alfajor. Olha. E aí eu tive que colocar mais recheio, diminuir meu lucro, né? Mas deu certo. Só que daí eu vendia de dia. E assim, o que acontece? A pessoa que tá trabalhando de dia, ela tá pensando em ganhar dinheiro e não em gastar dinheiro. Então as vendas, ela é muito mais complicada. Bom pensamento, hein, cara? Ela é muito complicada, as vendas de dia. Você Tá vendo? tem que ter bastante... Ó, pra você ver, você falou um negócio agora que eu nunca tinha pensado, dá pra você ver. E aí, vamos falar com o pessoal que tá ouvindo. Cara, muitas vezes você tá aí quebrando a cabeça aí, às vezes você tá trabalhando no horário errado. Isso. Não, é verdade. O cara tá ganhando dinheiro, o cara não quer saber de gastar, o cara quer saber de ganhar dinheiro. E aí eu percebi isso nas abordagens. Eu passava a cada 10 pessoas, só vendia um. E aí veio essa ideia, cara, de querer vender à noite, porque à noite a turma tá curtindo, tá com a família, tá no movimento, muitas das vezes não liga se compra 2 ou 3, entendeu? Tá no ritmo de gastar. E aí foi aí que eu resolvi sair à noite e foi de fantasia, cara. Foi difícil, hein? Primeiro dia foi de fantasia. Foi 30 minutos pra descer do carro, pra Mas vender de fantasia. deixa eu fazer uma pergunta pra você. Pra você foi mais difícil descer fantasiado do que sem fantasia? Foi porque quando você tá vendendo sem fantasia, é tipo assim, você tá metendo a cara ali, né? Agora, quando é um doido de La Casa de Papel do nada, mano, o problema é esse, irmão. Porque as pessoas falam, pô, mas tava de máscara, mas você tem que tirar a máscara pra falar com a pessoa. Então a pessoa ela tem que ver o seu rosto. E foi interessante, porque na hora que eu desci do carro, tava tendo um pagode do outro lado da rua. E eu falei assim, pô, já vou direto lá no pagode, né? E eu fui, os caras pararam. Todo mundo parou o pagode, todo mundo olhou pra mim e falou, ó, o cara do La Casa de Papel. E começaram, ó, Bela, tchau, Bela. E aí, no que eu entrei lá dentro, cara, eu zerei a bolsa ali. Aí. A bolsa tava com 35 alfajor. Eu vendi todos os 35 alfajor somente em um lugar. E eu olhei assim e falei assim, não acredito não, cara. Eu não acredito que eu vendi todos os meus alfajor em um só lugar. Não deu 1 hora de vendas. Eu vendi todos os alfajor. E aí fui no carro, peguei mais alfajor e fui vendendo em outros lugares ali na Itaúvu. E aí começou esse movimento e achei mais uma pessoa para ir comigo, para trilhar esse caminho comigo, mais um vendedor. E loucura. É loucura, irmão, porque não imaginava que poderia chegar nesse nível de, tipo, desenvolver as vendas do jeito que eu desenvolvi. Eu sempre fui um cara apaixonado por cliente, por pessoas. A atender, vender, já vim do ramo das vendas, vendia piscina, mas criar um produto, otimizar esse produto, sair vendendo nas ruas, eu nunca tinha imaginado que poderia dar certo do jeito que deu lá na Casa do Alfajor. E é isso. Não, e pra você que não conhece o La Casa Alfajor, segue a gente aí que a gente vai mostrar o que esse maluco faz. Mas e hoje, como que tá? Você parou de vender na rua, tem que contar isso aí também, pô. O La Casa do Alfajor, depois que a gente começou a sair nas ruas, eu pedi pra minha esposa um prazo de 2 anos, né? Ela não se deu bem com as vendas, ela quis mais ir pra área da produção. E aí eu falei, ó, você produz e eu vendo e vambora. E aí a gente chegou num nível que a gente eu queria passar em todos os estabelecimentos ao mesmo tempo, mas não dá, né? Os movimentos começam às 8 e diminui às 10, às 11. E eu e os meninos juntos, nós não dava conta de passar em todo o estabelecimento ao mesmo tempo. Então, muitas pessoas, depois que a gente ficou conhecido, mandavam mensagem, vocês não vão vir aqui hoje? Viu? Eu tô indo embora, cadê vocês? Eu queria comer um alfajor.
E aí eu comecei a entender que era saturado demais o lugar onde a gente passava. Tipo, não dava tempo de passar em todos os lugares, então a gente não conseguia dar conta disso. E aí foi Tinha que aumentar a equipe para vender uma quantidade que não compensava daí, porque uma equipe inchada para vender a quantidade que vendia. Isso, não compensava por conta de dependia de mim. Pra levar a equipe dependia de mim, pra acompanhar, pra fazer vídeo, foto, tudo dependia de mim. Se não fosse eu pra pegar e chamar os caras, viu? Vem cá fazer uma foto na mesa. Ô, vamos ali fazer uma foto. Então os caras não faziam. Então eles entravam, vendiam e iam embora. Então eu falava, só que não é só isso, tem que entregar algo a mais pro cliente. Então a gente entrava no Serginho Pizzaria lá e cantava no microfone. Sabadão, tava lotado lá. É uma maluquice que eu conheci ele como La Casa de Papel. Cara, pra eu me acostumar com ele sem a fantasia, demora. Até hoje ainda fica meio estranho. É difícil. É uma história da hora também, cara, que a gente, né? Guarda essa pra próxima. Guarda pra próxima, né? Vamos deixar essa pra Vai próxima. ficar muito longo. Tanta E história. aí, cara, quando a gente desenvolveu o expositor pra gente revender, tinha também o mesmo medo de vender nas ruas. Era aquele friozinho na barriga. Pô, como que eu vou chegar num dono de uma empresa e falar que a gente consegue colocar o produto meu pra vender lá e ele conseguir faturar com isso? Só que, cara, é aquela famosa... o cara, ele não tá olhando só o produto, ele tá olhando ali o que você vai entregar a mais pro cliente. Então, o nosso expositor, ele é diferente. Eu sou o único fornecedor que tiro foto, posto no Instagram, tô sempre marcando, peço pra marcar peço pros meus clientes que compram o alfajor, que pergunta pra mim onde eu tô hoje. Ah, vocês vão ir pra tal lugar. Não, hoje nós não vendemos na rua mais, mas lá no RR da Padre Madureira tem, no restaurante tal tem, no espetinho do fulano tem. Então a gente tá sempre falando dos lugares que tem. E isso que fez a diferença do La Casa do Alfajor. Então, muita gente que não conhecia o La Casa do Alfajor acabou conhecendo, entrou nas páginas e se tornou cliente nosso, e a gente hoje fornece para outras pessoas, entendeu? Chegamos na cidade de Vargem Grande, estamos em Campinas, estamos em Itu, entendeu? Indaiatuba, Votorantim, Sorocaba, mas isso graças ao network, entendeu? As vendas fez deu muita ajuda nessa parte, porém o network foi um bagulho que, cara, alavancou assim o La Casa do Alfajor daquele jeito. A pessoa que ela não desfruta do network, cara, aquela pessoa que ela vem pra fazer network só querendo algo, ao invés de entregar algo, não, tem que falar, nem que sejam 5 minutinhos, precisa encantar alguém ali, porque o network é isso, famoso... Jogo do ganha-ganha. Isso, é aquele famoso telefone de condomínio, né? Não tem fio nenhum, pode acabar a energia, mas se o porteiro ligar pra você lá, puxar lá o ganho, você consegue falar com ele, né? Então, é aquela entrega, né? Não pode ser só de um lado. É isso. E o Brabo aí, pelo que vocês entenderam da história dele, né? Sempre foi envolvido com vendas, entende pra caramba. E é ele, né, que vai trazer todo esse conteúdo da tríade, né? Quando a gente fala, só dando um spoiler do que a gente vai falar, mas sempre falamos disso, né? A tríade, quando a gente montou isso, né? A tríade é justamente... pensar nos 3 pilares, que é gestão, marketing e vendas, né? E a parte da venda aí é com o cara. Vai ser com a gente, a gente vai mostrar... E uma perguntinha, vamos Pode lá falar. mais, uma perguntinha. Que as pessoas vão querer saber disso. Cara, você vendia doce na rua, hoje você não vende mais, mas depois que você começou a vender doce na rua, você trabalhava em outro emprego também? Não. Sua esposa trabalhava em outro emprego também? Não, ela saiu, pelo contrário, ela saiu quando ela começou a ver resultado. Tá vendo? É isso aí, porque, cara, vender doce na rua não é difícil, né? Difícil é viver, né? Do que você vende. Exato. Muita gente Aquele vende na rua com uma renda extra, né? Fala, eu tenho um Isso. trabalho, vou vender de noite um pouquinho. Você não tá fazendo um bico, né? Você colocou sua energia nesse negócio ali, né? As vendas das ruas, elas começaram mais para aquela turma que precisava da faculdade, ajuda na faculdade, eu preciso fazer uma renda na faculdade, isso e aquilo. E muitos influenciadores tomaram essa ideia como uma ideia de negócio, né? Das ruas. As ruas, ela é muito bom para você fazer dinheiro. Mas para escalar, para crescer, para desenvolver, não tem como. E assim, é um conselho que eu dou para todos os caras que estão vendendo na rua hoje. Venda na rua, faça dinheiro, mas não fique só nisso.
Como não tem como? Aqueles molequinhos vendendo pipoca lá, tudo é um cara só, filho. Da onde? Os molequinhos colocando a pipoca no retrovisor do carro ali, ó. É tudo um dono só, filho. Isso, não. Mas é o que você falou. É o que você falou, não. É isso mesmo. Só que não é ele mais. É. Né? Mas Então não é tudo um cara escalou só? isso. Não, assim, o é cara tudo um cara só que colocou lá. Isso. Todo mundo, me ajuda aqui, não sei o quê. Mas é um cara só, não é? Não é? Ô, filho. Não é? Ô, filho, aquela molecada ali tá fazendo serviço pra um cara só, gente. É ó. nada, viu? A molecada, o problema da molecada hoje, Pedro, é que a molecada ganha o dinheiro e dá dinheiro, cara. A rua dá dinheiro. Dá dinheiro. O cara que sai com 20 caixinhas de brigadeiro, 50 caixinhas de brigadeiro a R$10, ele acabou de fazer R$500 se ele vender tudo. E muitas das vezes, dependendo da noite, ele acha um cara aí que tá levemente alterado, que fala, eu sou o ricão da festa, vou comprar tudo. O cara vai lá e faz um Pix de até um valor a mais, o cara acabou de voltar pra casa com 500, 600 Ou o cara pau. te dá um dinheiro a mais pra você poder zoar o amigo dele. Então. É assim mesmo. Olha lá. E eu nem tava bêbado, né? Aí já tava ação, Tava só. Olha que Cara, imagine beleza. bêbado. Não, mas pra fazer zoar o pica-pau, filho, vale qualquer Então, preço. Só que foi da hora, porque quando o Pedro chegou com essa ideia do vamos zoar o fulano e tal, os caras chegaram em mim e falaram, viu, o cara quer pagar lá pra gente zoar o fulano, vamos lá gravar um vídeo. Então, tipo assim, era isso que a gente causava uma bagunça, sabe? Então as pessoas, porque quando entra um vendedor de rua, ele entra mal arrumado, ele entra... Não, é verdade. Fala, você quer falar. Ele Fala, entra... vai falar. Não, Não, fala. ele entra... Fantasiado de... Fantasiado de mendigo. Não, é realidade, irmão. Pode perguntar. Não faz sentido nenhum. O cara vender 50 brigadeiro, gastar nem R$200 pra fazer os 50 brigadeiro, voltar com R$350 pra casa e falar que tá passando necessidade. Não faz sentido. Se o cara fizer isso... quinta, sexta e sábado, 3 vezes na semana, faturar R$300, ele acabou de fazer R$900 por semana. Entendeu? Então. 4 semaninhas, ele acabou de tirar o dobro do salário mínimo. 3.600. Isso. Você entendeu? Isso eu tô falando pra vocês 4 horas trabalhada, tá? Porque tem gente que trabalha de dia vendendo doce, vendendo pipoca no semáforo e de noite vendendo rosa na rua. Tem gente que vive disso. Entendeu? Então... Só que é aquela famosa fantasia, né? Você pode ficar nessa pegada de ajuda e morrer na ajuda, ou você pode falar, não, eu vou ser diferente, vou criar uma trajetória, porém, eu vou ter que fazer algo diferente. E assim, vou ser bem sincero pra vocês, fui criticado por quase todo mundo da minha família. Foi difícil, porque os meus familiares, eles enxergavam eu como uma pessoa que tá passando necessidade, eles enxergavam. Até então, eles compravam de mim no começo e agora eles não compram mais. Agora Quando ninguém eles descobriram compra. que você tava ganhando mais dinheiro que eles. Na hora que Não descobriram vale que a você pena, tá ganhando né? dinheiro, ninguém compra mais. É verdade. Cara. E é assim, é aquele famoso ditado, cara. Se você não fizer seu jogo virar, ninguém vai fazer por você. Não Ninguém... a famosa dó, uma hora acaba. Tá? Então, você tem dó hoje de alguém, amanhã você não vai ter mais, porque você tá vendo que aquela pessoa tá fazendo corpo mole. Então, eu falei assim, quer saber, mano? Vamos entrar como... A fantasia vermelha chama atenção, né? O vermelho chama a atenção de todo mundo. La Casa de Papel foi uma série muito conhecida. Sim. Né? A barra de ouro, o alfajor em formato de barra de ouro já entra direto com aquilo, né? Tipo, pô, os caras roubaram o ouro. Entendeu? Só era difícil com a polícia, cara. Foi abordado 2 vezes. Tomei geral 2 vezes da Baep ainda, hein? Cara. Os caras ficaram bravos com a gente usando fantasia. Mas é isso, cara. Eu acredito que, assim, se a pessoa que vende na rua, ela for igual a todo mundo, ela vai morrer igual a todo mundo. Eu já conheci muitos vendedores de rua, por estar na rua. Alguns pediu conselho, outros chamou de amigo e outros cagava e andava e falava que eu tava vendendo um doce porcaria pros outros aí, só por causa da fantasia eu vendia mais. Entendeu? Paulo, então, coloca uma fantasia, meu lindo. Não é? Então, é o que eu falo pra você. Não é só sobre a venda. Você tem que ter um produto bom. Entendeu? Então, assim... Aí é aquele negócio. A gente vai dar umas discordadas aqui no nosso negócio aqui de sempre aqui que a gente for falar. Mas é o que eu falo. Se você vende bem, você tem uma boa gestão, o produto, cara,
não Não é é o tão melhor, né? relevante. Não é cara. relevante. Não é relevante. A gente entendeu? vê o maior exemplo é o McDonald's, né? Que a galera Exato, fala é. pra caramba. É. Não é o melhor produto, mas é o que mais vende. Isso, é. Porque ele tem Então, a melhor isso. gestão. Mas é por causa do nome, né? É isso, gestão. Você entendeu? Gente, Tipo assim, na rua. Na É aquilo rua, que eu o falo cara. assim, ele tem nome hoje, né? Sim. E quando ele começou? Então, na rua, o cara não tem técnica, o cara não tem marketing, o cara não tem gestão e o cara não tem vendas. O cara não tem nenhuma qualidade, o cara que vende na rua. E é por isso que foi tão fácil pra mim escalar o meu serviço em 2 anos. Não é que, só você fez uma coisa, tipo, pô, totalmente. Não, é porque as pessoas elas não têm esse conhecimento. Então elas acham que a rua, o cara é inferior, entendeu? Se fantasiar de mendigo Isso, cara, é a como que era? solução pra vender mais. A estratégia que eles tinham ali. As pessoas que vendem desse jeito, fantasiada de mendigo, elas estão dando tiro no pé delas, porque a curto prazo elas vão vender bem, porque ninguém conhece elas. Só que todo cliente que vai hoje numa lanchonete, amanhã ele tá lá de novo. Sim. Daqui um mês ele vai estar lá de novo. E aí qual que é a opção que ele vai falar pra você se você vender um doce ruim e se você for mal de vendas? Eu já comprei de você, amigo, obrigado. Hoje não. Não. E aí, a Comprei longo uma prazo... vez só pra já te avisar, não compro mais, tá? É só pra... E o meu crescimento foi ao contrário. O meu crescimento foi pra quem já conhecia. Então a pessoa olhava lá, os caras lá de novo, do La Casa de Papel, o doce deles é bom, pode comprar que o doce deles é bom. Então a gente vendia pra mais gente da mesma mesa que já tinha comprado o nosso alfajor. Entendeu? Então o crescimento foi... É recorrência. Isso, a recorrência. Corrente, entendeu? Entendeu? Mas é o que você falou, a gestão, cara, eu comecei a aprender sobre gestão agora, Sim. entendeu? A gente começa a andar com pessoas aí que são focadas na gestão, então você começa a aprender sobre gestão também, né? Pra caramba. E olha que loucura, eu não tinha gestão. E o legal que acaba que a gente... Por que juntou os três aqui? Por causa disso, porque não adianta você só fazer venda sem fazer gestão, não adianta eu fazer só gestão sem fazer venda e sem fazer marketing, não adianta você fazer marketing e não fazer venda e fazer gestão. Então, assim, acabou que a gente achou, né, a tríade. O mesmo propósito com qualidade Sabe, diferente. assim, não existe a receita de bolo, entendeu? Mas tem assim, existe a receita da base, né? Entendeu? Aí o que você vai fazer depois da base, aí é outros 500. Mas existe uma receita muito boa, que é a receita da base, que é o que a gente achou aqui, o pessoal, para fazer esse negócio. É isso aí. Cara. Exato. E mudou a vida ou não? Porra, cara, nunca imaginei. Nunca sonhei em vender o que eu vendi. Já cheguei a faturar quase 45 mil falando aberto aqui, porque é um valor que eu acho que nenhum vendedor de rua... Não, acho que nenhum vendedor de rua conseguiu vender isso. Doideira. É isso aí, cara. O cara conseguir chegar a faturar 45 pau na rua, assim, num mês, acho que nenhum vendedor conseguiu chegar nesse nível. Acredito que tem alguns aí vendendo curso e aí acha que é a mesma coisa, mas não é. Vender. Entendeu? As pessoas, é complicado, porque as pessoas que começam a trabalhar na rua, se ela tiver a cabeça de rua, ela vai ficar lá, irmão. Sim. Ela vai passar 20 anos lá na rua. Até porque é mais fácil, né? Isso, e a pessoa que ela não tem cabeça para crescimento, ela vai voltar pro CLT. Porque vai começar a ficar difícil e fica. Eu falo pra você porque fica. A pandemia, por exemplo. Se a pessoa tá ali vendendo na rua, já quebrou. Já era, quebrou. Entendeu? A pessoa que tava na época da pandemia, eu nem sonhava em ser Na época da pandemia, eu tava trabalhando no posto de gasolina. Entendeu? Mas CLTzão. CLTzão. Mas eu tinha uma cabeça diferente, eu gostava de crescer. Imagina eu hoje gostava de aprender coisas novas. Uma pandemia pra quem tá vendendo rua, quebrou, né? Filho? Não, Quebrou. Isso, o cara tem que voltar a trabalhar no CLT e não tem o que fazer, entendeu? Então a maioria das pessoas que saem da rua, ou é porque ela voltou pro CLT, ou é porque ela evoluiu. E aí vem a questão, é poucos que evoluem pra sair das ruas e continuar no mesmo nicho, que nem eu. Eu saí das ruas e eu tô com o mesmo... E agora a gente vai crescer mais, irmão. Conseguimos aí um investidor aí. E agora o negócio vai voar. Bora que isso aí. Aguardem as cenas do próximo capítulo, né, aí, ó, aguarda aí. Aguardem as cenas do próximo capítulo. E agora, vocês já fizeram pergunta, agora vamos fazer pergunta pro bravo do marketing, né? Não, Gabriel e aí, o bravo Salim. do marketing. Vamos dar uma olhada aí. Quem é você? Quem é você? Quem sou eu? Bora lá. Tentar resumir, né? Que falamos pra caramba, falamos que ia ser rápido, né? Mas a gente vai trocando ideia. 25 minutos cada um. Não, o meu vai ser 2 minutos. Mas, ó, pra começar falando da minha história, eu sempre gosto de citar o meu pai. Meu pai, ele é pastor, pra mim é o maior exemplo que eu tenho na vida de homem, de ser humano, de honestidade, de alguém que segue a Deus mesmo.
Ele foi pastor, foi missionário, já foi não, né? Pastor, foi missionário, né? E todos os princípios, caráter, veio tudo dele, tudo que eu aprendi. E por que que eu gosto de citar isso? Eu gosto de citar ele. Porque se não fosse ele, esses princípios cristãos, princípios de vida, de ser realmente um homem ali que ele me passou, provavelmente eu não ia começar a empreender. Porque por eu ser muito ambicioso, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, muito, tipo, brincalhona, tudo, na escola. Então, por conta disso, do meu jeito, eu percebi que eu tava indo pra um caminho totalmente errado. Caminho da galera que só quer festa, só quer curtição, é galera que se envolve com droga, querendo ou não. Então, tava indo pra um caminho todo, mesmo meu pai sendo pastor, indo pro caminho totalmente errado. Filho de pastor geralmente é pior, Exato. é o pior da Exato. igreja. É o pior da igreja, não Porque é? geralmente é o mais com Acha mais que o energia, pai vai faz salvar, mais, né? que faz mais merda ali, é justamente isso. Então, sempre eu fui percebendo isso ao longo do tempo, né? Então, se não fosse ele martelando desde a minha infância, né? Desde quando eu me entendo por gente, falando o que é certo e o que é errado, talvez eu estaria no caminho totalmente errado. Você sabe Deus lá onde eu poderia estar, né? Então, ele sempre foi uma pessoa que me prendia ali no sentido bom, sabe? De falar, ó, esse é o caminho, não faz cagada, se fizer vai ter consequência, né? Então, eu tava nesse caminho errado. Comecei a estudar realmente ali, porque na escola eu nunca gostei de estudar, não sei vocês, mas eu odiava. Eu matava a aula, não queria saber de nada. Eu gostava. Não consegui terminar a quinta série, mas gostava. Eu sempre fui muito inteligente de pegar rápido, mas eu não gostava de ficar, tem que ficar copiando, tem que ficar, não gostava. Então, tipo, nunca estudei, comecei a trabalhar com 14 para 15 anos, que eu comecei a fazer freelance em sorveteria, de garçom e tudo mais, né? Entrava nessa parte de venda, né, como garçom ali. Era o trampo que eu mais gostava, era ser garçom. Eu queria que pareça, dos que eu trabalhei ali, o que eu mais gostava era garçom, era atendimento com o público, né? E comecei a trabalhar CLT com essa idade, né? Então, freelance, depois com 18 fui para 2 empregos, trabalhei registrado em 2 empregos, e daí surgiu a oportunidade de entrar no Senaizão, né? Todo mundo conhece e fala, pô, é um bom caminho, que o Senai linka o menor aprendiz ali, digamos assim, né? A pessoa que tá começando no mercado com grandes empresas, multinacional, né? Então, quando surgiu essa oportunidade, inclusive, quem me indicou foi a Larissa. Um salve, Larissa. Larissa, que hoje trabalha com a gente, hoje é colaboradora nossa lá, social media. E ela que indicou, porque para passar no Senai você precisa fazer uma prova, e essa prova tem um sorteio para ver se você vai participar da prova. E daí, se for sorteado, você faz a prova, se você for um dos primeiros, você entra, né? Aí eu falei, pô, eu vou ter que aprender a estudar. Porque eu não falei, eu vou fazer a prova, se eu passar no sorteio e for fazer a prova, eu não vou saber nada. Então eu comecei a estudar, comecei a procurar na internet, né? Pô, o que cai no Senai, qual que é a prova, o que eu tenho que aprender. E nesse tempo que eu conheci o Evandro Guedes, não sei se já ouviram falar dele. Ele é um empreendedor aí, um empresário famoso, né? E na época ele tinha Alphacom, falava de concurso público, tudo. E ele ensinava justamente essas matérias, né? Português, essas matérias, matemática, tudo. E comecei a estudar ele, só que ele também falava de empreendedorismo. Ele fazia lives, ele fazia uns desafios, né? Que era um desafio para você, tipo, melhorar desenvolvimento pessoal. Então ele falava, pô, se eu não me engano, o primeiro que eu fiz foram 66 dias seguidos de desafio. Então você passava 66 dias seguidos fazendo 4 hábitos que ele falava. Daí você escolhia quais são os 4 hábitos e você tinha que assistir a live dele, que era todo dia às 5 da manhã. E eu falei, pô, vou seguir essa doideira. E aí eu comecei a entender o mundo de empreendedorismo, o mundo de desenvolvimento pessoal. Comecei a entender que eu tava totalmente errado. Eu falei, pô, se eu continuar nesse quesito de, pô, vou trabalhar aqui, o dinheiro eu ajudo um pouco em casa, o resto eu vou gastar em festa, eu não vou pra lugar nenhum, né? Então eu comecei a entender, falei, pô, faz sentido. Eu me senti um merda ali. Eu falei, pô, eu não se eu continuar aqui, não vou sei lá onde vai acabar a minha vida. Então vou mudar. E foi aí que deu esse estalo de, pô, empreendedorismo, vou mudar tudo. Só que ao mesmo tempo eu fui sorteado na prova do Senai e por conta de eu estar estudando, eu passei na prova. Eu passei em primeiro ainda lá para a prova do Senai e fui trabalhar na empresa. Então eu fazia Senai de manhã e de tarde eu ia para a empresa, né? Trabalhava na Heller, Isso que multinacional. ano? Isso foi o Senai foi 2019. Bom citar. Ah lá. O ano, né? É criança, bicho. 2019, vocês lembram da história dele, né? Porque foi quando ele focou em gestão, mas quando eu pensei em começar a empreender. E o Senai daí foi em 2019, né? Que eu comecei o Senai em 2019, fiz a prova em 2018, né? Final. Comecei ali o primeiro semestre, só que já estava vendo essa parte de empreendedorismo, então eu entrei numa empresa que eu estava bem encaminhado, que precisavam até da minha função ali, só que eu já não queria. Eu já tava com a mentalidade, tipo, não, vou abrir minha empresa. Vou abrir minha empresa e meu pai, não. Fica aí. Aí é a oportunidade da sua vida. Multinacional, você vai sair, tá bem encaminhado. E ele focando, porque ele sempre foi de falar pra mim, né? Aquela mente padrão, né? Que a galera tem de faculdade. Então estuda, faz faculdade, você vai ter um bom emprego. Eu acho que todo mundo, principalmente mais a galera
mais antiga tinha disso, né? Então ele sempre falou isso, só que eu nunca quis fazer. Por vagabundagem também um pouco, né? Muito por não querer fazer, não me identificar com nenhum curso, né, de faculdade, mas por vagabundagem. Então, quando eu passei no cenário, ele falou, fica aí, não sai. Só que eu falei, não, eu preciso sair, eu não quero ficar aqui no Senai, né? Eu não quero trabalhar CLT, eu descobri que eu posso empreender, fazer meu negócio. E foi aí também que eu já tinha um pouco de amizade ali com o meu sócio, que era da igreja que meu pai pastoreava. Então, eu já tinha amizade com ele, eu falei, pô, tô pensando em empreender. E ele falou, pô, também tenho essa mentalidade, queria empreender, queria abrir o meu primeiro negócio. Só que eu não tinha R$ 0, sempre fui ruim com isso, ganhava dinheiro, gastava tudo. Ele tinha R$ 2.000 guardado. Eu falei, irmão, deixa que eu faço o trampo. Se você tem R$ 2.000 e eu tenho 0, Nós temos 1.000 cada um. É, exatamente assim. Eu falei, Já começou a sociedade. Eu tenho a Exato. mentalidade, você tem o recurso. Exato. Eu falei, ó, eu corro atrás, eu faço o maior trampo, porque daí não foi com a agência, né? A gente começou com loja de roupa. Roupa multimarca, tudo. Então, nesse meio tempo do Senai, eu abri a loja de roupa. Se eu não me engano, foi em final de 2019 para 2020. Abri a loja de roupa no Senai ainda, né? Então, eu ia de manhã pro Senai, de tarde trabalhava, de noite eu ia fazer entrega, que eu vendia para Sorocaba. Então, eu pegava a motinho lá de um colega meu, pegava a motinho, vou fazer entrega de roupa ali na cidade, tudo. E foi dando certo, foi gerando resultado. Né, nisso aí foi para 2020, né? A gente começou 2020 com a loja de roupa, tudo, aí eu percebi que eu não ia conseguir, tipo, eu não queria mesmo mais seguir. E era, se eu não me engano, o contrato com o Senai era 2 anos. Então, tipo, eu fiz 2 semestres, aí falei pro meu pai no segundo, falei, vou sair. Ele falou, fica mais um. Eu falei, tá, vou te ouvir. Fiquei o terceiro semestre e falei, não é pra mim mesmo, vou sair. Porque eu já tinha uma mentalidade do quê? Que eu comecei a perceber. Eu falei, ó, eu não sou casado, eu sou jovem, não tenho muita responsabilidade. Querendo ou não, meu pai que pagava digamos assim, todos os custos de casa. Falei, pô, eu tô na melhor fase pra pegar tipo, me arriscar, porque se amanhã ou depois eu tiver CLT e tiver esposa, tiver, enfim, filho pra cuidar da casa, eu não vou ter tanta coragem assim de sair do meu trampo pra arriscar algo novo. Então falei, agora é a hora certa, a melhor hora pra empreender agora, que eu tenho, querendo ou não, meu pai ali pra me ajudar. Falei, então a gente nunca foi rico, né, mas também nunca faltou, graças a Deus, Deus sempre abençoou, né? Então eu falei, pô, vou sair. Aí saí no terceiro semestre só pra ficar com a loja de roupa. Só que eu e meu sócio conversando, a gente pensou, falou, pô, você se imagina daqui 5 anos com uma loja de roupa? Falei, irmão, não gosto do nicho. A gente começou porque era o nicho que tinha, foi o que surgiu, digamos assim, no caminho. Então, falei, pô, não me imagina. A gente falou, vamos encerrar. Aí a gente encerrou, acho que um pouquinho mais de um ano de loja de roupa, a gente encerrou e a gente já tava nesse meio de marketing. A gente já fazia o marketing para loja de roupa, foi o que fez bombar de vender, né? Porque eu fazia o tráfego, fui fazendo aprender tráfego, fiz alguns cursos de tráfego pago, começou a vender bem a loja de roupa, fechamos e a gente falou, o que faz agora? E aí a gente conheceu esse caminho de fazer foto para negócio gastronômico, de, pô, vou fazer o marketing, vou fazer postagem, porque na época a galera não investia tanto, né? Não era tão famoso que nem é hoje, que todo mundo aparece no Instagram, todo mundo dá as caras. Na época, em 2020, ainda não era tão hypado assim. Então a gente falou, pô, a gente sabe fazer esse trabalho, vamos lá. A gente tinha um celularzinho bom, falou, vou lá, eu gravo, eu faço as fotos, os vídeos, a gente posta. Nem sabia o que era exatamente o que a gente estava vendendo. E foi nisso. Daí a gente começou a agência ali nos trancos e barrancos, cobrando nada do cliente no primeiro, fazia um primeiro mês grátis só para o cliente ver nosso trabalho, gostar e nos próximos ia pagando. Pô, o cliente começava a pagar R$ 200 por mês ali pra gente, a gente dividia entre eu e ele, era luta sofrida do começo. E daí foi vingando, foi um cliente gostando, indica pro outro, indica começo até, sei lá, até um bom tempo, sei lá, os 4 primeiros anos da agência, que a gente começou essa agência era 2021 daí que a gente começou. 2021, começo de 2021 ali, a gente começou desse jeito e foi só indicação. Nosso marketing não foi tipo, vou investir no nosso tráfego, não. Foi só cliente indicando, gostava do trabalho, indicava. E a gente foi crescendo. Resumidamente, chegamos até aí, né? E daí em diante foi a luta que todo empreendedor tem. De, pô, vou entender o que eu preciso fazer na prática, eu sempre fui muito de estudar, então eu sempre gostava de, pô, vou comprar um curso, vou comprar uma palestra, vou ir em mentoria, para entender o que eles estão fazendo, entender o mercado. E a partir disso aí eu falei, pô, tô entendendo o caminho, já entendi que tem um serviço aqui, tem tráfego pago, existe social media, como que eu vou entregar? Por já ter na prática, a gente já começar na prática, né? A gente não ficou estudando o tempo para depois aplicar, a gente
pegou muita experiência com o cliente. Esses clientes que não pagavam nada, tinha cliente que tinha resultado, tinha cliente que não tinha também. Mas como ele não pagou nada também, ele tá no lucro. E a gente aprendeu muito. Se quiser, eu devolvo o dinheiro. Se quiser, eu devolvo. Ele falou assim, como eu era focado em estudar, mas lá na época da escola eu não gostava de estudar. Na hora que começou a empreender, começou a gostar de estudar. As pessoas gostam de estudar o que faz sentido pra Faz gente. sentido Perfeito. pra gente. Bom, o que você quer saber de, por exemplo, assim, alguma coisa que aconteceu lá na Europa cê é louco. em 500... Cara... Não faz sentido nenhum. Sabe, a soma dos quadrados do cateto é igual Mano, nunca usei. o quadrado da hipotenusa. Cara... Nunca usamos, cara. A verdade é que nós Isso nunca que eu usamos. falei, daí você realmente não vai curtir, né? Daí você até fica querendo estar longe dos estudos de livro, assim, que você fala, pô, é chato. Só que daí quando eu comecei a ler um livro de, sei lá, vai ter a biografia do dono da Apple, vai ter, sei lá, um livro falando sobre negócios, que é um nicho que você tá aprendendo, pô, é gostoso você estudar. Aí comecei a ler, comecei a estudar e, pô, fui entendendo o mercado, fui fazendo as mudanças ao longo do caminho. Um ponto muito bom é que o meu sócio sempre foi ponta firme, a gente sempre teve uma união muito boa, de um não precisar falar pro outro, ó, isso tá errado. A gente sempre teve a mesma mentalidade desde sempre, sabe? Que de da crescimento, de um ajudar o outro. Eu sempre fui muito dessa parte de comunicação, de venda, de estar ali conversando com o cliente, ele já era mais operacional, de, pô, vou fazer aqui um marketing legal, pensar em estratégia pro cliente evoluir. Então a gente se completou meio que sem saber e foi dando certo. Nunca tivemos, a gente tá aí 6 anos junto, praticamente, nunca tivemos uma briga assim de falar, pô, não gostei da sua atitude. Então a gente sempre teve essa mentalidade que ajudou muito a gente a crescer. E basicamente, desde 2021 até agora, a gente tem agência hoje mais estruturada. Hoje a gente tá não estamos com 100 funcionários ainda, mas a gente tá ali com 4 pessoas fixas, né, na equipe ali na agência. Enfim, é uma agência que a gente já atendeu mais de 200 empresas. A gente já fez muito clientes de negócio local em geral e não só gastronômico, né? Então a gente tem cliente engenheiro, a gente tem cliente arquiteto, móveis planejados. Mas o nosso foco principal sempre foi gastronomia. Começamos com gastronomia e esse ano o nosso foco das nossas vendas 100% gastronomia, né? A gente colocou um time ali especializado nesse assunto para conseguir gerar mais resultado para os nossos clientes, né? Um time que vai entender qual a dificuldade do cliente, entender a linguajar, entender o que funciona, entender cardápio do cliente, oferta, anúncio. E a gente, basicamente, hoje chegamos nesse nível aí depois de muita luta. E basicamente é isso. Resumidamente, quanto tempo falei? Ó, se deixasse mais tempo, deu uma mais. acelerada aí. Se vocês não entenderam viu? direito o que ele falou, tá? Depois vocês mandam aí que a gente fala pra ele falar tudo de novo, que ele falou na velocidade 1,5 do WhatsApp. Se você tá vendo o podcast no 2x, já era. Já era. E pra você que entendeu alguma coisa aí, vamos lá, vamos começar a perguntar, né? Tem Bora. pergunta pra ele. Eu tenho algumas aqui, mas eu vou deixar você fazer primeiro. Pode mandar. Aí, ó. Olha lá. Tá. Quer que eu me faça a pergunta? Não, eu vou fazer a pergunta porque, assim, você quer ver uma coisa? A gente tem que perguntar o que as pessoas ficam com curiosidade. Tá, você tá lá, você é um bom vivan, você não paga as contas da sua casa, você pode arriscar o Caramba 4, montou uma agência lá, e hoje? Tá casado? Boa, esqueci de Mora citar com o papai, mora com a mamãe. Não, isso tá algo importante. Sou casado, e ó, ainda bem que você falou, senão minha mulher ia me espancar em casa. A minha vai, casado, Ah lá, você não então. falou, né? Corta. Corta. Mas sou casado já faz 3 anos, casei em 2022, em agosto de 2022, se eu tiver errado, me perdoa, amor. Mas casei em agosto ali de 2022. E 3 anos casado justamente por mudar de mentalidade. Eu falei, pô, ficar só na zoeira, na mulherada, assim, não fazia parte com os meus princípios, não era o que eu queria. Achei inclusive isso é uma história de um podcast, literalmente, que minha esposa, Juliana, ela morava em Pernambuco, Caruaru. Então ela era de outra cidade. E aí, sei lá, 2.000, se não me engano, 2.600 quilômetros aqui. Então era muito longe, a gente se conhecia online e tudo. Só que ela tinha o caráter, era uma pessoa que olhava e falava, pô, eu quero casar com ela, uma pessoa que faz sentido. Então a gente foi se conhecendo, ela veio pra cá, a gente se conheceu presencialmente, fiquei lá, conheci família, falou, pô, beleza. Aí depois de que a gente se viu a primeira vez, que foi na virada do ano, de 2021 pra 2022, em agosto desse mesmo ano, 2022, a gente já casou. E daí estamos aí até hoje, forte unidos. Aí sim. E, enfim, daí faz, obviamente, desde quando eu casei, né, me mudei pra casa com minha esposa, né, e desde quando eu comecei a empreender foi muito rápido também pra gente ter um pouco de liberdade, sabe? Foi um resultado que não era um resultado estrondoso, mas já foi algo que, pô, consegui ter uma tranquilidade, pagar minhas coisas, pagar equipamento, né, também da empresa, consegui ter o escritório nosso lá também presencial, então rapidamente a gente conseguiu se manter, pra conseguir manter casa, família também,
mas, tipo, não foi rápido, obviamente, que a gente teve o boom, né? Foi um... Boa. Até porque, assim, a dúvida maior das pessoas que estão assistindo a gente é assim, trabalhar, todo mundo trabalha. Eu quero saber se você ganha dinheiro, né, Fê? Exato. isso aí. E dá dinheiro. Eu falo que em questão de marketing é muito lucrativo, diferente de gastronomia. Então, gastronomia, às vezes o lucro ali vai ser muito pequeno. Hoje, por exemplo, na nossa agência, a gente tem uma margem ali de lucro de 60%. Né? Então é uma margem muito, muito alta ali. Então, nossos custos é muito baixo, porque o custo geralmente é com funcionário. Você não vai ter outro custo. Vai ter custo aí, obviamente, com o seu investimento em marketing, em tráfego, né? Que é básico. Imposto, né? Obviamente. Mas o tempo dedicatório também é maior, né? O Exato, tempo de vocês. é mais trabalhoso. Você tem que se dedicar ali pro cliente todo dia, entender as dores, que é o que a gente comentou aqui. Muito cliente chega pra gente, a gente faz o marketing, mas não é o marketing que vai trazer resultado. Às vezes é a gestão que o cara não faz gestão. Não, essa é uma parte que, meu, a gente foi uma das coisas que fez nascer a Tríade, né? Exato. Porque a gente conversando aí, depois de ter se conhecido aí, cara, o cara chega pra você te pedindo marketing e, na verdade, ele precisa de gestão, né? Exato. Então, e assim, vice-versa. e aí, chega lá pedindo marketing e tá precisando de vendas. De vendas. Entendeu? Exato. Então, assim, e a última coisa que o cara precisa é marketing, né? Não, dependendo do cliente que você chega, a última coisa que ele precisa é marketing. Ele precisa de vendas e gestão primeiro, e depois ele precisa do marketing. Então, Exato. assim, e às vezes ele tá indo direto pro marketing, Como coloca uma- o cliente e perde o cliente. Coloca o cliente, Muita perde o gente cliente. Entra chega- dinheiro, perde dinheiro. Muita gente chega achando que é milagre. Tem até quem é do meio do marketing digital fala, tipo, tráfego pago não faz milagre. Já virou uma frase meio com bordão dessa área. E muita gente chega querendo resultado rápido. Só que, pô, meu irmão, você tem 3 anos na sua loja e você não teve resultado rápido. Por que você acha que você vai investir no marketing um mês e vai bombar? E vai bombar. Não existe milagre, cara. Então Não, é mas eu estratégia, já- Não, então, entender. né, você vai colocar no tráfego pago e daí você vai começar a vender pro seu vizinho que é parede meia com você? Então, Será? Entendeu? eu já vi pessoas ir para lojas através do marketing e voltar por causa que não tem um bom atendimento, não tem venda. Sim. E isso é o que mais Entendeu? acontece. Isso. E- E aí esse o é a cara quer maior que parte. faça milagre. Exato. Entendeu? Já vi pessoas que o atendimento é péssimo e a pessoa desiste na hora ali. Fala, não quero mais nada, não tinha quieto, vou E embora. tem uma outra coisa também que daí que você pode falar isso melhor, que o cara faz ali um monte de marketing, só que a hora que você vai olhar o marketing que o cara tá colocando lá, não vale nada, né? Tem esse quesito também que, por ser um meio com uma barreira de entrada fácil, por exemplo, você trabalhar com marketing hoje é fácil, precisa de um computador com internet. Aí você aprende e você sai para vender. Só que aí o cara às vezes pode não entender de nada. Igual a gente não entendia de nada no começo. Só que a gente já entendia porque a gente tinha uma bagagem de 1 ano que a gente fazia o nosso marketing na loja, né? E também a gente foi bem sincero com o cliente, falar, pô, não tô te cobrando nada, irmão, eu quero aprendizado. Muita gente não entende nada e já sai vendendo marketing para as empresas. Cobrando alto 10 às pau vezes. por mês, hein? Entendeu? E aí o cliente se lasca, né? E aí que entra, no quesito da pessoa ter um bom caráter, né? Entender, falar, pô, Isso. eu tenho que ser bem real. Eu comecei hoje, eu não vou sair cobrando R$2.000 ali, R$3.000 para fazer um trabalho simples que eu nem sei se eu vou gerar resultado, eu não entendo. Então tem muito disso. Muita gente faz marketing errado também. Mas geralmente, de todos os clientes que a gente atendeu assim, muita gente chega achando que é o marketing que vai resolver. Sei lá, eu posso pôr aí que 80% das pessoas, pô, eu preciso de marketing, tô quase, sei lá, não vou falar quebrando, mas tô mal das pernas, preciso fazer virar. Já fui com outras agências aqui, então às vezes o problema também não é a agência, é o cara, e ele não percebeu. Não, e às vezes você chega lá para fazer marketing para uma empresa e acaba que você tem que ser um consultor de gestão ainda, né? Porque... Exato. Isso a gente fala que é até um diferencial. Como a gente já fez muito, porque, beleza, a gente atendeu mais de 200 empresas, mas teve muito cliente que a gente fez reunião e não fechou. Então, posso pôr aí que, sei lá, uns 500, 600 empresários que eu já sentei, igual a gente tá aqui, para conversar sobre o negócio. E ali eu entrego meio que uma consultoria gratuita mesmo, onde eu entendo, falo, ó, esse é o problema. Então, com o tempo, eu fui percebendo, falei, pô, não é problema aqui no marketing, ele tá com problema do setor. E eu saio compartilhando digamos assim, o meu pouco conhecimento sobre gestão, sobre venda, de, pô, é isso que você tem que fazer. Só que, entra naquele ponto também, muita gente não vê como autoridade porque eu não tenho um negócio gastronômico. E aí que entra outro ponto, que entra a tríade, né? Da gente digamos assim, a gente ter literalmente esses pilares que um complementa o outro, né? Que é o que vai fazer o dono de negócio Mas eu acredito que gastronômico. as pessoas também têm uma dificuldade de escutar o que é de graça.
Uhum. Você Sim, escuta sim, o sim. que é de graça e você não dá tanta atenção Não, ao que você não, paga. Não tem valor. Entendeu? Eu lembro porque um cara me falou uma vez, assim, falou assim, cara, você precisa ler tal livro, que era o primeiro livro que eu li, que foi quando eu trabalhava no posto. Só que ele chegou pra mim e ele falou assim, ó, você precisa ler o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu falei, beleza. Ele, não, mas eu não vou dar pra você não, cara, você compra o livro. Porque se você não comprar, você não vai querer ler. Aham. Se ganhado, ninguém dá atenção. E depois disso daí, cara, eu prestei muita atenção nisso, porque muitas pessoas, você fala alguma coisa pra ela, mas por ser de graça, ela não escuta. Sim. Pior que Entendeu? isso E é acontece. loucura, né? É bacana, assim, que o de graça é como se o santo de casa não faz milagre, sabe? Por exemplo, aconteceu várias vezes comigo, dentro de casa mesmo, às vezes, com a esposa, tudo, que você tá falando e, não sei o quê, não dá atenção, aí vai em algum lugar, tipo, em algum lugar que pagou, assim, e a pessoa fala, tem que fazer assim, cara, Verdade. mudou minha vida. E minha esposa Pô, falando a cara, mesma coisa. eu tô falando isso pra você faz 2 anos, pô. Aí você vai lá e mudou a sua vida, O que que você jeito? falou foi, tipo, foi um boom na minha vida, foi isso. A minha esposa também, mano. Ela falava, porque, ó, quem não sabe, eu sou casado há 10 anos. Opa! Foi ela que me ajudou muito. Foi ela que ajudou a estruturar muito lá a Casa do Alfajor. A data do casamento, qual é? Eu tô Você com ela há lembra, 10 irmão? anos. Corta a data do casamento que não vai rolar. Eu casei com ela 22/2/2018, eu acho. Olha. Não, pô. Não, Foi Irmão, 2016. eles são uma matemática, corta a parte do casamento. Deixa rolar, deixa rolar. Lógica aqui. Pois é. ó. Tô brincando. Mas é isso, cara. A gente não tem o costume de escutar as pessoas que estão ali próxima e muito menos a pessoa que não tá cobrando. Não escuta, irmão. Não escuta. A pessoa que senta e começa a falar demais ali, a pessoa ela entra por um ouvido, sai pelo outro. Entendeu? Não, empreender é aprender, né? Ou é fazer direito, é fazer certinho, tá? Gostaram do bate-papo aí? Nossa, Opa, demais, conta. e até Tá. legal ó, a gente finalizar, né? Falando em intuito aí, já deu 1 hora e pouco de podcast. Vamos ter que fazer uns cortes aí, né? Deixar algumas histórias meio... Por cima. Mas o que é a tríade, né? A galera tá se perguntando aí, pô, como surgiu, ela já meio que entendeu que a gente se ligou Isso. nesse meio do caminho, através até do churrasco do Lombada, né? Que é Sim. foi onde acho que a gente se conheceu Foi onde melhor criou, ali. né? Onde saiu. Acho até que a gente colocou aqui os pilares, mas o mais importante da tríade que eu acredito bastante também é o network. Isso. network, Foi de onde certeza. surgiu. Foi onde que certeza. surgiu Foi aqui. onde surgiu. A tríade e é onde que vem mudando também. O meu negócio mudou muito depois do network, né? Provavelmente o negócio de meu vocês também. também mudou muito. Muito. Igual eu falei, não só 100%. de cliente que às vezes indica, querendo ou não, é network, mas igual eu falei, pô, o tanto de empresário que eu já entendi, que não só eu ajudei, como ele às vezes me passou uma dica, ou o erro dele que eu percebi, eu não vou cometer no meu, então, pô, network... E deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho aqui, só pra gente finalizar. Qual que foi a sua maior dificuldade na área do Cara, marketing? Eu falo que foi o financeiro, mas não de, pô, estamos ganhando pouco, não nesse sentido, mas que eu sempre fui ruim financeiramente falando na parte pessoal. Então, eu incluo também meu sócio, que a gente era junto, né? Então, até a gente ir contratar a primeira pessoa, eu e ele, a gente dividia tudo. Entrava X valor, a gente dividia isso aí no meio, fala metade meu, metade seu, e acabou. Só que todo esse dinheiro que entrava, eu gastava. E às vezes gastava mais, fazia dívida. É aquela cagada de misturar a empresa com o CNPJ com o CPF. E também a cagada de não ter uma boa organização financeira. E isso aí travou muito, porque, por exemplo, chegou um momento que a gente tava cheio de cliente, pô, precisamos contratar. Só que se eu tirar da nossa grana pra contratar alguém, ia fazer muita falta, porque eu ia ter que pagar a conta. Então eu falei, pô, mano, vamos esperar. E daí isso travou pra caramba. E depois de muito tempo, ano passado, só que a gente foi conseguir destravar isso, de falar, não, agora tá organizado, contabilidade, tudo certinho pra... E depois disso, pô, deu muito mais bom, deu muito mais certo, conseguimos contratar mais gente, estruturar time, tráfego pago, né? Então faltava gestão. Faltava gestão. E não só, e entra naquilo, né? Não só a gestão da empresa em si, mas a gestão pessoal, que é importante, Isso né? também. Principalmente no começo, quando é muito ligado, Não, né? mas acaba que aquele negócio se você colocar alguém pra fazer gestão dentro da sua empresa, ela não vai dar certo de qualquer jeito. Por quê? Porque fazer gestão dentro da sua empresa e você não fazer a gestão da sua casa, você vai quebrar de qualquer jeito. Porque Exato. você ainda vai falar, pô, o cara tá aí regulando o dinheiro é meu. Então, assim,
o cara tem que saber fazer gestão. E gestão é gestão. Gestão é um aprendizado. A hora que você aprende a fazer gestão, cara, a gestão você vai fazer na sua casa, na sua empresa, sabe? Ajudar um amigo. Porque você entendeu que a gestão ela faz milagre. E uma das coisas que é a maior dúvida do pessoal, que eu não sei se vocês já ouviram, mas eu ouvia muito que, por exemplo, alguém vem ajudar você na gestão, quer cortar tudo os seus benefícios, suas regalias, não sei o quê, não sei o quê, porque você tem que gastar menos, tudo. E eu achava que era isso. Então, assim, para eu poder ter uma boa gestão, para ter um financeiro legal, eu vou ter que cortar um monte de coisa que eu não vou poder ter. E, na verdade, não. Na verdade, você continua tendo... É lógico, né? A não ser que você seja gastador pra caramba. Mas assim, você continua tendo uma vida muito, muito boa, às vezes até melhor do que você estava tendo, porque você faz gestão até do que você gosta. Então, por exemplo, eu gostava muito de tomar café na padaria, de comer fora, tudo. E isso era uma coisa que eu fazia porque eu gostava, só que depois de um tempo, não fazia diferença na minha vida mais. Fazia, eu só estava engordando mais, entendeu? Mas aquele prazer de comer aquele pão com manteiga, aquele café com leite no balcão da padaria, não era mais prazer, era uma coisa do dia a dia, era uma coisa que não fazia tanto sentido. No outro dia eu já nem lembrava que eu tinha comido ali. E às vezes, assim, aí você ia almoçar, cara, não tem comida que bate a comida feita em casa, cara. Entendeu? Sabe? Pra você ter uma ideia, até lanche hoje, cara, eu faço mais lanche em casa do que eu como no RE, pra você ter uma ideia. Porque comer em casa é muito bom. Tá? Então, assim, e hoje, quando eu vou comer fora, tem que ser especial. Então, pra você ver, sabe, eu vivo muito melhor, a gestão mudou o meu pessoal, porque assim, eu aproveito muito melhor coisas que eu tava banalizando e tava acabando com o meu financeiro, estava acabando com as coisas que eu gostava, porque você não faz gestão, vira banal, você gasta mais, não te faz feliz, aí acaba que você gasta com outra coisa, porque a gente usa muito dinheiro para poder trazer um pouco de felicidade também, então as coisas vão ficando banais, vão ficando banais, vão ficando banais, você vai gastando mais, porque você vai tentando ser feliz, e aí você redescobre a felicidade na própria casa, gastando bem menos. E sendo feliz, às vezes indo uma vez no mês, não que tem que ir, tá, gente? Se o dinheiro é seu, você pode fazer o que você quiser, desde que você já tenha ganhado, suas contas já estão tudo pago, você pode fazer o que você quiser. Mas é muito mais saboroso, tipo, você ir numa padaria bem de vez em quando e você relembrar que seu sonho sempre foi estar ali. Hoje, eu não faço, pra você ter uma ideia, eu não me lembro qual foi a última vez que eu fui tomar um café na padaria, cara. Mas hoje, quando eu vou na padaria, cara, é especial. Aquele cafezinho com leite, aquele pãozinho com manteiga, que foi uma coisa que eu já falei pra vocês, né? Que sempre foi o meu sonho, do café com leite com pão com manteiga, que ainda é muito especial. Então, a gestão, a hora que você aprende as coisas, né, ela serve para tudo. Ela serve tanto para a empresa, tanto para a pessoa. Porque você tá falando, eu sempre fui desorganizado. Você organizou sua empresa, não organizou sua vida? É ao mesmo tempo, né? Não tem Isso, não tem como. Vocês falando aí é loucura, cara. Porque eu também comecei a aprender a organizar esse ano. Ano passado foi loucura. E nessa parte de gestão que eu gosto muito, tem um negócio que é legal, que é a mágica a mágica do fluxo de caixa. Que quando eu não entendia ainda de gestão, eu falava que era a posição do dinheiro. Olha pra você ver que doida. Eu não sabia de gestão nos nomes, mas a posição do dinheiro. Então, quando você trabalha... É difícil as pessoas entenderem quando eu falo posição do dinheiro. Quem entende fluxo de caixa talvez entenda um pouquinho o que eu tô falando. Mas quando você começa a entender aonde que é a posição do dinheiro, aí você fala, cara, eu consigo fazer as mesmas coisas que eu faço, só que sem ficar entrando em dívida. Porque eu entendi a posição do dinheiro. Isso. Aí, cara, já era. Aí você fez um milagre. É isso. O cara desenrolado demais. Galera, olha, sinceramente. Quer entender o que é isso, pessoal? Segue a gente. Segue a gente, acompanha, exato, que vocês vão ver que os conteúdos aqui vai ser de qualidade. E a tríade é isso. A gente resume a tríade como uma comunidade de network e educação. Então, ao mesmo tempo que a gente tá passando esse conhecimento, né, através das histórias, né, no podcast, mas a gente também tem o nosso network, inclusive o network presencial que a gente costuma fazer, e fiquem ligados que a gente vai estar avisando vocês também sobre esses encontros presenciais.
né? Que é onde a gente consegue não só fazer network, mas trocar essa ideia, trocar essas informações, né? Que é muito importante, né? Sim. Então é justamente isso. A gente, através da nossa comunidade da Tríade, a gente consegue falar sobre gestão, marketing e venda, que é esses 3 pilares que vai fazer o seu negócio decolar. E, obviamente, que junto com o network que não pode faltar. É isso aí. Essa galera junto faz acontecer, né? Vamos criar a maior comunidade de network de Sorocaba e região. Porra, É isso, não, toca aí. Fechou? já tá criada. Certo? Tá criada e agora só vamos pra cima. Vamos que o nosso sonho vai ser realizado. O máximo de Sim. pessoas que nós puder ajudar, Essa é a ideia. Essa é a ideia. Exatamente. esse é o foco. E é isso aí. Maioria dos conteúdos a gente vai estar publicando no nosso Instagram, né? @triade.gastrobusiness. Por lá onde a gente tá mostrando, querendo ou não, nossa rotina. A gente grava muito conteúdo específico só pra lá. E aqui no YouTube você vai conseguir acompanhar os podcasts, né? O Triadcast, onde a gente vai trazer alguns convidados especiais por aí. Então, é isso que a gente tinha pra falar. É isso Faltou aí. alguma coisa? Segue, curte e compartilha. Segue, curte, compartilha. É isso aí. O recado tá dado e até o próximo Triadcast. Até o Bora. próximo. Tamo Até junto. a próxima.